Flamengo venceu o Nova Iguaçu ontem 3-0 e tá com uma mão e meia na taça de campeão carioca de 2024. Quer entender como é que o rubro-negro construiu a sua vitória do ponto de vista tático? É depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Explorando o Jogo. Não deixe de aproveitar essa promoção que está exclusiva aqui para você que está no vídeo do canal falando de tática. O Explorando o Jogo é um curso muito legal, você vai pagar aí 15 por mês e vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte que você ama, que é o futebol. Uma introdução à análise de desempenho para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Convido vocês também a virarem membros do canal falando de tática. Ontem teve jogo, teve transmissão tática via WhatsApp, via áudio para os membros do canal. Quer ter acesso a esse tipo de conteúdo? Então, vira membro, clica aqui em Seja Membro, tem também o link na descrição. Convidando vocês, obviamente, também a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Deixa o like agora, não esqueça de deixar o like agora, porque se você deixar para o final do vídeo, você vai se esquecer e aí você não dá aquela força aqui pro trabalho. Então deixa o like aí agora, tá bom? Vamos falar então do que aconteceu taticamente nessa partida, vamos olhar para alguns números, vamos olhar para campinho, vamos olhar para a imagem, um pós-jogo bastante completo para vocês. A gente está vendo aqui agora o mapa de calor do Flamengo na partida e a gente percebe o seguinte: pouca profundidade, né? Mais profundidade do lado esquerdo, mas pouca profundidade do lado direito. O Flamengo trabalhou bastante pelo lado esquerdo com o Cebolinha, levou o Arrascaeta para lá muitas vezes. A opção do Tite foi ter o Arrasca mais por ali, tá? Então essa foi a forma como o Flamengo progrediu, como o Flamengo atacou e, claro, teve mais posse, predominou no campo de jogo, obviamente, né? Aqui a interação por passes dos jogadores aqui na partida e me chamou a atenção o seguinte, para explicar para quem não está tão acostumado ainda. Quem já está com frequência aqui nos vídeos do canal falando de tática já está mais acostumado. Mas quem está chegando agora, esse aqui é o mapa de interações dos jogadores no jogo através dos passes. Essa linha aqui vertical é o cara que faz o passe. Essa linha horizontal aqui de baixo, o cara que está com o nome aqui na diagonal, é o cara que recebe o passe. Agora, vamos aqui para os passes do De La Cruz. E a gente vai olhar que ele só fez 5 passes para o Arrascaeta. 5 passes para o Arrascaeta somente, tá? Isso tira um pouco de volume de jogo do Flamengo, tira um pouco da agressividade da equipe, esses jogadores que se procuram muito. Por exemplo, o Arrascaeta lá em cima, né? Só 2 passes para o De La Cruz. Esses dois jogadores se procuram muito normalmente e nessa partida eles se procuraram muito pouco. Então, isso, na minha visão, foi algo que tornou o Flamengo um pouco menos eficiente, um pouco menos capaz de construir boas jogadas. O time ganhou de 3-0, o time construiu o resultado, o time fez uma partida ok, na minha visão, mas poderia ter rendido bem melhor se tivesse aproveitado mais a interação desses dois jogadores, né? Aqui os passes errados, né? Todos esses dados que eu estou mostrando até agora para vocês são do Footstats. E aqui, como que o De La Cruz estava um pouquinho descalibrado, né? 6 passes errados, o Luiz Araújo também errou 5 passes, também não estava numa boa jornada, acabou acertando um passe maravilhoso, aquela bola espetacular que ele deu para o Cebolinha, mas de uma forma geral, o primeiro tempo especialmente bem abaixo, né? A gente teve 4 erros de passe do Ayrton Lucas também, 4 erros de passe do Varela, 5 do Bruno Henrique, né? Em 18 passes errou 5, errou bastante. E o próprio Pedro também, que fez 19 e errou 6. Então, pessoal, o Flamengo foi a campo com o seu time titular, no seu 4-3-3, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. O Nova Iguaçu foi a campo com o seu 4-2-3-1, com o goleiro Fabrício, com o Ian na lateral direita, Gabriel e Sérgio Rafael, os zagueiros, o Maicon, esquerdinha, na lateral esquerda, o Índio e o Albert, os dois volantes, o Iago, o camisa 10, o cara por trás do Carlinhos, do centroavante, os dois pontas, o Xandinho e o Bill. O começo do jogo ficou um pouco caótico, né? Um jogo um pouco de transição, um jogo que não é favorável ao Flamengo, que é o time mais talentoso. Quando um jogo fica muita trocação, muito de transição, é ruim para o time que é mais técnico. Como que o Flamengo sofreu um bocadinho nesse início de jogo? Por que o Nova Iguaçu teve algumas chances, conseguiu avançar e conseguiu incomodar nesse início de jogo, né? Porque o Bill vinha trabalhar aqui com o Carlinhos, com o Iago, com o Michael especialmente, né? E esses jogadores trocam a bola muito rápido, especialmente esses três aqui. O Carlinhos dava mais profundidade aqui pelo centro, né? Vinha de vez em quando trabalhar por aqui, mas dava mais profundidade aqui para poder prender os zagueiros. Esses jogadores aqui trocam bola de forma muito rápida e o Flamengo estava errando um pouco de passe demais aqui quando chegava no último terço, especialmente com o Luiz Araújo, né? Um dos jogadores que mais errou passe do Flamengo, especialmente no último terço. O Flamengo perdia um pouco a bola. Uma das jogadas mais perigosas do primeiro tempo do Nova Iguaçu foi uma bola que o Luiz Araújo tentou fazer um calcanhar aqui, mais ou menos nessa zona do campo aqui para o Varela. O Varela ultrapassou
O Varela fez a ultrapassagem aqui, o Luiz Araújo foi fazer aqui um passe de calcanhar, e aí o Nova Iguaçu roubou a bola e atacou rápido. Como o Varela estava fazendo ultrapassagem esse movimento aqui, ele demorou para conseguir recuperar. O Luiz Araújo tentou correr para trás aqui, mas aí o Bill trabalhou aqui com o Iago, com o Maicon, e conseguiram levar perigo aqui para o Flamengo, tá? Então, essa era a grande fonte de boas jogadas do Nova Iguaçu, esse lado esquerdo aqui do Nova Iguaçu que estava funcionando muito bem. Quando o Varela saltava a pressão aqui no Bill, o Bill atraía o Varela, o time conseguia aproveitar essas costas aqui do Varela, conseguia ser predominante aqui nessa região do campo e por isso conseguiu algumas jogadas aqui. Inclusive fazendo esse movimento aqui de trazer a bola para cá, né, deslocar o Fabrício para cá, deslocar o próprio Pulgar em algum momento para cá e levar a bola aqui para o centro da área. Quando conseguia fazer isso, conseguia finalizar com o próprio Iago, finalizou uma bola com o Xandinho, finalizou bola com os seus volantes também aqui, tudo de média distância, né? Porque conseguia fazer esse movimento de trazer a bola para o corredor lateral e depois trabalhar para o corredor central rapidamente para poder pegar essa frente da área aqui um pouquinho despovoada. Então, o Nova Iguaçu teve muito mérito, trabalha muito bem a bola, o time é bem treinado e o Carlos Vitor, de fato, está de parabéns, o técnico do Nova Iguaçu. Outra situação que eu quero mostrar para vocês. Primeira fase de construção do Flamengo, com esse 4+1 aqui, os dois zagueiros, os dois laterais e o Pulgar. O Flamengo adiantou aqui o De La Cruz um pouquinho mais, o De La Cruz ficou mais próximo do Arrascaeta nessa primeira fase de construção, né? Quando o Flamengo avançava um pouco mais, aí o Arrascaeta ficava ainda mais próximo do Pedro do que o De La Cruz. Mas achei que o De La Cruz ficou subaproveitado aqui, assim como o Ayrton Lucas. Por quê? Porque quando o Flamengo avançava no campo de jogo, acontecia o seguinte. O Nova Iguaçu passava desse 4-4-2 aqui e baixava para o 4-1-4-1. Botava aqui o Índio para cá, entre as linhas aqui, né? Andava para trás aqui, baixava aqui em bloco médio, bloco baixo. Deixa eu baixar aqui as linhas para a gente ver. Fazia esse 4-1-4-1 aqui. O Bill vinha baixar aqui, tá? Ele usava o Albert, o Iago e o outro ponta lá, o Xandinho, né? Os dois pontas e um volante e o meia por aqui e o Carlinhos aqui, tá? E o Flamengo avançava os seus jogadores, só que achei que o De La Cruz ficou subaproveitado porque ficou muito aqui dentro do bloco, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. O De La Cruz muito dentro do bloco. A gente viu aqui o Varela como está destacado aqui, mais próximo do Pulgar, jogando mais por dentro. E o Ayrton Lucas muito preso aqui nessa saída de 3. O Ayrton Lucas tinha muito pouca liberdade para avançar. O Flamengo tinha construído ultimamente só com 2 zagueiros, né? E aqui, com o Nova Iguaçu fazendo esse 4-1-4-1 aqui, só com o Carlinhos aqui avançado, não precisa do Flamengo ter 3 jogadores aqui, né? Só precisa de 2. O Flamengo tinha feito isso nos últimos jogos, vinha trabalhando dessa forma, só com os 2 zagueiros aqui, avança o Ayrton Lucas e colocava o De La Cruz mais próximo aqui do Pulgar. Fazia até uma linha de 3 aqui com o Pulgar, De La Cruz e Varela e avançava bem o Ayrton Lucas, o Cebolinha, empurrava bem essa última linha aqui do adversário, deixava o Arrascaeta mais livre para circular, né? E aí o Luiz Araújo também aqui empurrava, aqui tentava ficar de mano aqui o Flamengo com a última linha do adversário, tá? Só que dessa vez não aconteceu isso. O Ayrton Lucas ficou muito preso aqui e o Ayrton Lucas aqui fica muito subaproveitado. Ele não é um jogador que constrói bem desde a primeira fase, não é a dele fazer essa função aqui, jogar nessa região aqui. Ele já tem que estar mais para cá para poder fazer esse movimento aqui de arraste, de diagonal. Inclusive, quando ele avança, quando ele está mais próximo da área, ele consegue o pênalti, né? O Ayrton Lucas muito recuado aqui, não me agradou, tá? E o De La Cruz também, entre linhas, não me agrada. Eu gosto mais do De La Cruz aqui, fora do bloco do adversário. Quando o adversário baixa mais o bloco aqui, eu gosto do De La Cruz aqui, ó, tá? Para poder achar o Arrascaeta, tá? Isso, de fato, faz uma diferença absurda. O De La Cruz tem que estar aqui fora para poder achar a Arrascaeta, para poder achar Pedro. Ele é muito bom nesses passes aqui entre linhas. Ele acha esse tipo de passe aqui e também, quando ele sente a necessidade, ele conduz, ele vai trazer aqui fora do bloco, ele vai conduzindo de um lado para o outro, ou também nesse movimento aqui, né, na diagonal, para poder penetrar e conseguir boa jogada. O De La Cruz ficou subaproveitado, o Ayrton Lucas ficou subaproveitado e isso acabou trazendo um impacto negativo para a construção do Flamengo, especialmente para a entrada de último terço. Eu havia comentado com vocês no vídeo pré-jogo e também dei ênfase no vídeo de anteontem, né, sobre a dinâmica de terceiro homem, que o Flamengo deveria trabalhar bem essa bola e explorar os saltos de pressão, a marcação por encaixes individuais do Nova Iguaçu. O Flamengo acabou fazendo isso pouco, olha só para essa imagem aqui. Na minha visão, o Flamengo acabou manipulando pouco essa marcação do Nova Iguaçu, usando pouco essa dinâmica de terceiro homem, circulando a bola de forma muito lenta. Quando circulou rápido, quando conseguiu arrastar, fixar, atrair essa marcação, conseguiu fazer isso aqui, ó. Essa jogada aqui é de manual. Jogando a poucos toques, jogando de primeiro, explorando as costas do adversário, muito importante. Aqui o Luiz Araújo atrai o lateral esquerdo, o Maicon. Enquanto isso, o Arrascaeta vai atrair aqui, ó,
o volante. Olha aqui o Arrascaeta atraindo o volante, tirando ele aqui do corredor central para poder gerar espaço. Essa bola vai voltar para o Luiz Araújo, ele vai fazer o passe aqui para o Arrascaeta. E olha só como é que está a última linha do Nova Iguaçu. Só 3 jogadores aqui. Aqui o Arrasca joga essa bola para trás, volta para o Pulgar. Enquanto isso, Luiz Araújo e De La Cruz vão fazer o quê? Aproveitar esse espaço que ficou aqui nas costas do volante. Olha aqui o De La Cruz e olha aqui o Luiz Araújo também, usando o espaço nas costas de um volante e nas costas do Iago. O outro volante foi atraído aqui pelo Arrascaeta, né? Então a bola chega aqui para o Luiz Araújo, ele joga de primeira, muito importante jogar de primeira. O Luiz Araújo varia corredor e joga essa bola aqui para o Cebolinha. Então faltou fazer mais isso. Se o Flamengo tivesse trabalhado melhor esse tipo de jogada, teria construído com mais facilidade, teria uma construção mais fluida, tá bom? E aqui o lance do segundo gol, o Nova Iguaçu tenta uma bola longa aqui, o Ayrton Lucas consegue recuperar essa bola aqui, que ele faz isso muito bem, recupera bem as costas. Uma situação até um tanto quanto perigosa para o Flamengo, tá quase num 3 contra 3 aqui, num 4 contra 4, né? Só que o Ayrton consegue recuperar bem, o Flamengo retoma a posse de bola e eu estou destacando aqui, ó, o lateral direito aqui, o Ian, que subiu para acompanhar essa jogada, para acompanhar essa transição, esse contra-ataque aqui do Nova Iguaçu, né? Na hora que ele sobe aqui e começa a retornar, o Cebolinha já consegue perceber que dá para usar esse espaço às costas dele. Por quê? Porque tem muito espaço, eu vou mostrar para vocês. O Luiz Araújo também percebe que tem um espaço, faz o passe faz até um pouquinho comprido, né? Perdão. E aí o goleirão, o Fabrício, né, acaba não aproveitando muito bem. Deixa eu voltar aqui a imagem para mostrar para vocês como é que estão só os 2 zagueiros aqui, porque o lateral Ian, o esquerdinha, também está bem avançado. Então não tem ninguém controlando essa profundidade. O que o goleiro tem que fazer quando acontece esse tipo de situação? Quando está a última linha muito alta aqui, ele tem que estar acompanhando essa última linha. Ele tinha que estar aqui já, ó, dando um bicão para frente, né, correndo para frente e afastando essa bola aqui. Isso chama controle da profundidade, né? Os goleiros hoje em dia são muito exigidos a fazerem isso. Só que o Fabrício acabou pecando bastante em não fazer, ficou preso aqui debaixo da trave. O futebol moderno demanda que o goleiro não fique preso aqui, que ande para frente para poder afastar essa bola. Ele acaba falhando, fica preso aqui. O Cebolinha consegue fazer o passe para o Pedro. Esse tipo de gol aqui, característico já do camisa 9 do Flamengo. O Flamengo conseguiu explorar uma vulnerabilidade do Nova Iguaçu nesse segundo gol, que é o espaço às costas, esses saltos de pressão, especialmente os laterais que deixam o espaço às costas. O Luiz Araújo foi muito feliz ao enxergar, ao fazer o passe, mas como eu mostrei para vocês, aí o goleiro também falha ao não controlar a profundidade. E aí na hora que o Flamengo faz o segundo gol, o jogo fica muito condicionado, né? O Flamengo bem mais conservador, tocando a bola com um pouco mais de lentidão, mais até do que estava tocando no primeiro tempo, trabalhando com bastante calma a bola. Na hora que entram os reservas, né? Na hora que entra o Alan, na hora que entra o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves, na hora que entra o BH, o time fica um pouquinho mais agressivo quando esses caras tocam na bola, o Igor Jesus, porque eles estavam afim ali de mostrar serviço, né? O reserva que está ali querendo mostrar que tem como ser aproveitado, que tem potencial para ter mais minutos. Então, eles tentaram aproveitar. Quando a bola caiu no pé deles, o Flamengo tinha um pouquinho mais de intensidade, ainda teve algumas situações, faz o terceiro gol também, mas já no ritmo bem mais lento, numa intensidade bem mais abaixo, já pensando na partida de terça-feira na Libertadores contra o Milionários lá em Bogotá. Tudo bem também, não tem problema não. Acho que isso faz parte do contexto. Às vezes você tem que descansar até com bola. O Flamengo descansou com bola, foi inteligente também, na medida que descansou, trocando passe, né? O Flamengo teve uma predominância muito grande de posse de bola em relação ao Nova Iguaçu. Então, fez um jogo seguro, fez um jogo tranquilo, sem correr muito risco. Achei que estrategicamente poderia ter sido melhor. Tecnicamente também, muito erro de passe em último terço, muita tomada de decisão errada, mas como existe um abismo técnico, um abismo até físico também, né? O time é muito mais forte, aguenta mais a pressão. Quando o Nova Iguaçu começa a mexer, fazer as alterações, o material humano que entra, né, no segundo tempo também faz o time descer de patamar. O time que já não é maravilhosamente bom tecnicamente, tem alguns jogadores ali interessantes, mas que está muito abaixo do Flamengo, passa a ficar mais abaixo ainda. O Flamengo não. O Flamengo, quando bota reservas, você tem ali caras que entram e entregam futebol de ótimo nível. Então isso faz muita diferença também no segundo tempo, no contexto do segundo tempo, mas taticamente nada de muito relevante para a gente falar aqui em relação ao segundo tempo. O Flamengo acabou, de fato, ganhando o jogo sem precisar fazer muita força, sem estar numa noite brilhante, nem técnica e nem taticamente. Agora o Flamengo está, de fato, com uma mão na taça. Na minha visão, o que eu acho do jogo de domingo que vem, na final, vai ser só uma mera formalidade. Não vai ter nenhuma valia. O Flamengo vai ali só terminar de carimbar ali o título de campeão, receber a faixa, levantar o troféu. E parabéns ao Nova Iguaçu, que chegou à final aí, que teve alguns momentos interessantes, né? No início do jogo, especialmente. O time trabalha bem a bola. Então, muito mérito para o trabalho do Carlos Vitor, para o Cal. Só que, de fato, há uma diferença técnica muito grande, física também. Então, acabou que o Flamengo conseguiu fazer prevalecer a sua maior qualidade.
Esse foi o pós-jogo. Deixa o like no vídeo, não se esquece também de se inscrever no canal. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui.